Paz do Senhor, meus amados. Paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia aí no tema. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1. Glória a Deus. O versículo é o versículo de número 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mais uma vez no 3, 1, 2, 3. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tome o seu lugar, dando glória a Deus, misturado com alegria. Glória a Deus. Eu quero pregar, ministrar uma breve palavra nessa noite. E, de fato, verdade, nós estamos aqui por bondade de Deus e por misericórdia de Deus. Esse tema que os irmãos escolheram é um tema muito importante, é um tema muito propício para os nossos dias e me traz bastante liberdade para falar deste tema, embora nós sabemos que nós não temos condições, embora muitas das vezes façamos isso, nós não temos condições de escolher para a igreja o que a igreja quer ouvir. Nós até oramos, buscamos a presença de Deus, mas normalmente, dentro da via de regra, nós temos que orar a Deus e deixar o Espírito Santo falar na nossa boca, porque o Espírito Santo tem que falar aquilo que ele quer falar. Aqui nós vemos todo mundo bonitinho, todo mundo de terno, todo mundo arrumadinho, todo mundo sorrindo um para o outro, saudando, cumprimentando, mas bem verdade é que bom seria que a igreja vivesse em festa todos os dias, porque todos os dias de festa a igreja está cheia, todos os dias de festa a igreja está bem arrumadinha, parece que dia de festa não tem problema, não tem dificuldade, porém nós sabemos que a realidade das igrejas nos dias atuais não é bem assim. Nós temos sabido que as igrejas têm passado tamanhas dificuldades, principalmente depois da pandemia. A coisa mudou muito, né? Mas Deus ainda é o dono da igreja, o Espírito Santo ainda fala na igreja, o Espírito Santo ainda batiza, o Espírito Santo ainda cura, o Espírito Santo ainda transforma. E se nós não acreditarmos nessa verdade, irmãos, não é melhor nem a gente estar aqui. Né? Então nós estamos aqui nessa noite porque nós acreditamos nessa verdade, louvado seja Deus. Porém, irmãos, quando eu olho para esse texto ele fala da encarnação do Verbo. Quem é o Verbo? É Jesus. Quem é o Verbo? É um Deus que se fez Deus conosco. Quem é o Verbo? É Jesus que estava antes que o mundo fosse criado. Lá no Gênesis é esse mesmo Jesus, e dentro da teologia, para os amantes da palavra de Deus, do conhecimento, esse Jesus é o Jesus que a cristologia fala que o mundo não era criado ainda, como a palavra diz, e ele já existia. E aí quando eu olho para esse texto, eu vou ver um texto, um livro melhor dizendo, que tem a sua revelação por João, o evangelista, o apóstolo que Deus usa para escrever esse livro, para trazer essas traduções, ou esse entendimento para nós. Isso é para nós muito importante, sabe por quê? Porque é este mesmo João que vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Se a gente analisar aqui, olha, o texto diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo de número 2, nele, ou seja, ele estava no princípio com Deus. 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu não sei se você já tentou falar alguma frase sem colocar o verbo. Para os amantes da língua portuguesa, o verbo, ele dá ação à frase. O verbo, ele dá entendimento. Então, todas as vezes que você tentar concatenar uma ideia ou falar uma frase sem ter o verbo, é praticamente difícil, praticamente impossível. E aqui, o apóstolo aqui, João, ele coloca Jesus para fazer a ligação de todas as coisas, desde o princípio até o presente momento. Louvado seja Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus, aleluia. Porém, louvado seja Deus, quando eu olho
para o livro de João, eu vejo a descrição de um homem que ele relata o Deus que criou todas as coisas. Eu vou explicar melhor isso. Quando eu olho para os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, né, nós atribuímos, ou melhor, foi atribuído, não nós, mas foi atribuído e chegou ao nosso conhecimento que estes 5 livros foram escritos por Moisés. Moisés não estava no Gênesis, Moisés não estava na criação, mas nós sabemos que o que Moisés recebeu foi revelado de Deus. Agora olha que interessante, no princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés não estava lá, mas o Deus que revela todas as coisas, pastor Ivo, estava lá e revelou para ele. E eu acho muito interessante que quando eu olho para o livro do Gênesis, eu vejo o princípio da criação e Deus usando o homem para revelar para esse homem e para toda a humanidade as coisas criadas. Olha só, o processo de criação, tanto da terra, quanto dos animais, céu, lua e tudo que a gente conhece, toda aquela narrativa onde Deus fala que o que ele fez era bom, foi revelado a um homem. Porém, preste atenção, quando eu olho para o livro de João, eu vejo Deus usando João para revelar as coisas que ele criou. Olha só que interessante. O livro de Gênesis revela as coisas criadas. E no livro de João aqui está revelando quem criou essas coisas que foram criadas. Está entendendo? Então preste atenção, porque hoje Deus tem algo muito importante para falar conosco. Quando eu olhei esse tema, e quando eu fui estudar esse tema, irmãos, eu entendi que Deus, ele quer hoje fazer uma reconexão com a igreja. Deus está disposto a fazer uma aliança conosco hoje, um concerto conosco. Porque, como eu estava falando no princípio, a igreja de hoje mudou. A igreja de hoje não é mais a mesma igreja. Eu não vim aqui, irmãos, para doutrinar, mas eu te garanto que eu vim falar o que Deus colocou no meu coração. Sabe por quê? Porque quando uma liderança, seja de irmã, seja de mocidade, qualquer departamento da igreja, ora para dar um tema, esse tema Deus vai direcionar automaticamente de acordo com a necessidade da igreja. Guarda isso, porque isso é importante. Embora nós temos os nossos gostos, embora nós temos o nosso entendimento, o que Deus mandar para a igreja, Ele vai mandar segundo a necessidade da igreja. Então, qual que é a dinâmica? A liderança, seja de qualquer departamento, vai lá, ora e busca a direção. Deus dá o tema. O tema é aplicado para nós, porque o tema é a palavra de Deus. Qual é o dever do pregador? Se preparar, orar e buscar a direção. Então, eles oram para Deus dar o tema e nós oramos para ministrar. O que eu quero dizer com isso? Que o que eu estou pregando, ou o que eu vou continuar pregando, talvez não seja o que você quer ouvir. Talvez não seja o que eu quero pregar. Mas eu te garanto que eu sei que é o que Deus quer falar conosco nessa noite. Pode querer ouvir Deus falar? Levante a sua mão, deixa eu ver. Tem crente aqui ainda? Louvado seja Deus. Eu acredito que tem, porque Deus nos reuniu aqui nessa noite para esse propósito. Louvado seja Deus. Então esta reconexão, irmãos, nos traz um entendimento que acerca de tudo isso que nós estamos falando. E quando eu vou olhar para esse texto, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, é inevitável eu fazer relação com o princípio. Porque a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas também é a mesma Bíblia que nos vai dizer que esse Cordeiro foi morto muito antes da fundação dos séculos. Esse Cordeiro foi morto muito antes da fundação dos séculos. É lá em Romanos, no capítulo de número 5 e no versículo de número 8, que está escrito que Deus prova, pastor Flávio, o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que interessante, quando nós olhamos para a nave da igreja, nós vemos aqui muitos improváveis. Nós vemos aqui muitos alguma coisa, e essa graça de Deus nos alcançou e nos trouxe para a sua presença, e é por isso que nós estamos aqui. Ninguém aqui que está na condição de salvo foi salvo pelo diploma, porque tem idioma, porque tem propriedade, porque fala bem, porque se relaciona bem, porque canta bem, porque prega bem. Nós somos salvos pela graça, e diz a palavra, isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus, aleluia! Estou esquentando.
Minha garganta está muito seca, estou esquentando. Pastor Caetano tossiu muito perto de mim, deixou minha garganta seca. Mas nós vamos comprar pastilhinha na volta, pastor. Vai ficar tranquilo, nós vamos parar de tossir. Olha só, vamos lá. Há uma necessidade, a igreja tem uma necessidade muito grande de voltar a reconectar-se com Deus. Eu pergunto para a igreja nessa noite: Deus mudou, sim ou não? Nossa, não ouvi, estão com medo de falar? Deus mudou, sim ou não? Vou perguntar mais uma vez: Deus mudou, sim ou não? Quem mudou? Nós mudamos. Quem esfria, Deus ou a igreja? Nós esfriamos. Já percebeu que nós viramos juízes de nós mesmos? O culto hoje foi frio. A festa, misericórdia. Aí eu pergunto para vocês: quem é o dono da igreja? Deixa eu ouvir. Quem é o dono da igreja? Mais uma vez, quem é o dono da igreja? E como você ousa dizer que o culto foi frio? O culto é para você? O culto é para mim? Ou o culto é para Jesus? Somente o dono da igreja pode dizer se o culto foi frio. Porque quando eu penso que eu preguei uma palavra que arrebenta, os irmãos vão lá para fora e não entenderam nada. E quando eu penso que eu não preguei nada, não é porque às vezes eu sou tomado pelas minhas vaidades. Nós aprendemos a ficar vaidosos na vestimenta, na nossa aptidão. Mas aqui, irmãos, João 3,30 está escrito: importa que ele cresça e que eu diminua. Deus está querendo que a gente desça, que a gente se humilha, para que ele seja exaltado em nossa vida. Eu quero que você nessa noite entenda que é uma noite de reconexão. Aleluia! Se puder, se você puder, isso não é uma prova de cristianismo, não. Porque isso, às vezes representa alguma coisa, às vezes não representa. Quantos podem levantar a mão? Peraí, não levante ainda não. Que eu já tenho orado de madrugada. Quantos crentes aqui oram de madrugada? Tá bom, olha, tá bom, tem crente aqui ainda. Glórias a Deus. Mas eu não fiz isso para envergonhar ninguém, irmãos. Sabe por quê? Se tem uma coisa que está escasso na igreja, é a oração. E depois, as pessoas querem que os milagres aconteçam. O pregador sua a camisa. O pregador se acaba de pregar. Ele faz, irmãos, piruetas. E às vezes não acontece nada. Mas louvado seja Deus, porque ainda tem crente que ora na terra. Mas aqueles, eu perguntei isso porque Jesus faz o seguinte: ele fala: eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Sabe por que eu falei sobre esse texto, sobre esse tema de reconexão? Porque quando Jesus encarna, quando Jesus toma uma forma corpórea, ele vem cumprir uma missão muito séria, que muitas pessoas não estão dando conta, que é vencer a força do pecado, vencer o aguilhão do pecado. E Jesus, ele vem fazer isso, sabe por quê? Porque isso estava combinado desde o princípio. Lá em Gênesis 3,15, Jesus diz depois, Deus diz depois que o homem peca, Deus dá a sentença que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar. Está falando de Jesus. Mas vamos nos transportar para o Éden rapidinho. A Bíblia diz, pastor Ivo, que na viração do dia Deus vinha falar com Adão. Nós estamos falando, pastor Natanael, de um Adão sem pecado. Nós estamos falando de um Adão, irmãos, que tinha liberdade. Moisés tentou ver a face de Deus e não conseguiu. Porque se ele disse, Deus falou: se você ver a minha face, você vai morrer. Mas Adão tinha o privilégio. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre isso, mas a Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha ter com Adão. Deus deu liberdade para Adão, mas liberdade de Adão foi confundida com a libertinagem de Eva. Porque você conhece a história, e a partir daí desgraça toda a humanidade. Nem por isso, irmãos, Deus foi surpreendido, porque Deus já sabia que isso ia acontecer. Aí você pode perguntar, pastor Cícero, mas Deus fez Adão para pecar? Não, Deus fez Adão livre, assim como todos nós que estamos aqui somos livres. Mas percebam o zelo de Deus com a humanidade, percebam o zelo de Deus comigo e com você. Quando o homem já estava se preparando para pecar, Deus já tinha preparado um plano de salvação, que milhares de anos para frente estaria incluso você e eu, que estamos
para glorificar e exaltar o seu Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! E aí o pecado desgraçou a humanidade. Mas para frente nós vamos ver, irmãos, aí Adão é banido, é dado uma sentença para a mulher, é dado uma sentença de trabalho para o homem. Você conhece a história, eu preciso correr. Porém eu não posso deixar que você saia daqui sem entender o que Deus quer falar. Aí vem os filhos de Adão, Caim, Abel. Ambos oferecem a Deus uma oferta. E eu quero dizer para você nessa noite que antes de você oferecer qualquer coisa para Deus, Deus vai captar sua intenção. Porque a intenção vai preceder todas as coisas. A intenção, ela precede a atitude. Lembra lá de José, cognominado Barnabé? Ele pega uma parte da sua verdade e deposita aos pés dos apóstolos. A Bíblia diz assim. E aí ele deposita. Aparece um tal de Ananias e uma tal de Safira. Gira ele. Olha esse pé rapado aí. Quem ele pensa que é? Aí eles vão lá também, vende a sua propriedade. Retém uma parte e deposita também aos pés dos apóstolos. Ele deposita primeiro na ordem, Ananias. Depois sua mulher, Safira. Ananias morre primeiro, leva logo uma espadada. Morre, porque aí Pedro fala para ele: tu não mentiu aos homens, tu mentiste a Deus. Morre, e sabe o que é interessante? Morre no tempo da graça. 2 horas depois vem Safira, sua mulher. Mente também para o Espírito Santo. Morre no tempo da graça. E aquela morte foi para que provocasse o terror. Olha só que interessante. Hoje, irmãos, eu pergunto para os irmãos: é melhor o tempo da graça, Luciano, ou o tempo da lei? Qual que é melhor, irmãos, para nós? O tempo da graça ou o tempo da lei? O que vocês acham? Fala para o Joaquim, você que é um camarada estudioso. Tempo da graça ou tempo da lei? Para ganhar tempo eu vou responder. Era melhor o tempo da lei. Pastor, você está ignorando Cristo? Está falando heresia? Não. Porque naquele tempo estava escrito para o termo nefesh, que é a alma que pecasse morrerá. Então no tempo passado, morria porque pecava, e o pecado, a morte trazia a morte instantânea. Sabe qual é o problema de hoje? No tempo da graça, que nós estamos morrendo devagarzinho. Nós estamos contando com a bondade de Deus e com o perdão de Deus e vamos procrastinando. E sabe o que é procrastinar? É adiar. Amanhã eu me conserto. Amanhã eu melhoro. Amanhã eu oro mais. Amanhã eu vou ser fervoroso. Amanhã eu busco mais. Amanhã eu jejum. O Espírito Santo está falando: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ele quer renovar a igreja hoje. Ele quer mudar a igreja hoje. Ele quer transformar hoje. Quem quer ser transformado, quem quer ser levantado, levanta sua mão e fala: Senhor, renova a minha vida, porque Deus está chamando de transformado. Aleluia! Aleluia! Romanos 12:2 está escrito assim: Aleluia. não vos conformeis com este mundo, ou com essa forma de governo deste mundo, mas renovais a vossa mente, o vosso entendimento, Juan, para que busqueis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não vou entrar, irmãos, no que Jesus sofreu por causa do pecado. Eu não vou entrar. Louvado seja Deus. Mas o que Jesus sofreu por causa do pecado foi algo extraordinário. Só um Deus que ama demais o ser humano podia fazer o que Jesus fez. Mas voltando um pouquinho, vamos voltar de novo. Eu estava em Adão, Caim, que ofereceram, um ofereceu o que era bom, um ofereceu o que era ruim, ao ódio de tudo, e o irmão matou o outro. Você conhece a história, mas eu quero que você se transporte comigo no entendimento. Acompanhe essa dinâmica desse entendimento. Desde a queda do homem, meus pastores, o maior investimento de Deus, pastor Flávio, tem sido estar juntamente com o homem. Mesmo o homem tendo caído, pastor Ivo, mesmo o homem tendo pecado, Deus não mediu esforços para trazer o homem para perto de si. E aí, Deus vai fazendo, criando dinâmicas para que o homem venha prevalecer. A descendência de Adão aumenta, vai para frente. Você conhece a história. E aí nós chegamos em Noé. Já estamos lá em Noé agora. E aí Noé recebe
um relacionamento com Deus. Deus fala para Noé, dá uma instrução para Noé construir uma embarcação. Que hoje a ciência já atesta a veracidade desse texto, porque fragmentos da arca foram achados. Olha isso, a ciência, que nós sabemos que a palavra de Deus é muito mais, mas a ciência está tendo que falar, realmente esses camaradas estão certos. Aqueles que nós chamávamos de doido, eles têm razão. Houve mesmo um dilúvio, houve mesmo essa arca. E aí Deus fala para Noé, ó, não vou contender com o homem, eu não vou contender com a carne. E aí Deus manda a punição, vocês conhecem. Quem entrou na arca, entrou até o dia que a porta da arca, Bíblia, até o dia que a porta da arca fechou. A porta da graça também vai fechar. Eu quero trazer à sua memória uma coisa. Eu pastoreei uma igreja, pastor, por 18 anos. Tinha os cultos na semana, segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Fiquei lá 18 anos e 4 meses, eu e minha esposa, trabalhando, atuando, a igreja está aberta ainda, é uma bênção, glória a Deus por isso. Mas eu não estou trazendo meritocracia para mim. Mas aconteceu um negócio interessante na pandemia. A igreja tinha os seus dias de culto. Quando teve aqueles decretos de morte que tinha que fechar a igreja porque todo dia morria gente, e o jornal só falava de morte, só de morte. Veio meu irmão, me ligou, pastor Cícero, como é que o senhor vai deixar a igreja fechada? O senhor é doido? Eu falei, irmão, se a gente fechar, a gente abrir, pode ser preso, e que não sei o quê, mas falou um monte de coisa. Aí falou, tem uma alma que precisa aceitar Jesus. Falou, onde está a alma? Nós vamos na hora por ele, está tudo certo. Não, mas ele queria muito ir na igreja. Falei, agora não dá, meu irmão. A porta da graça está fechada por enquanto. Mas me fala onde é que eu vou lá. E ele, meu irmão não quis, o irmão queria vir para a igreja. Vai chegar um tempo que as pessoas vão procurar essa porta e essa porta vai estar fechada. Por isso que o tempo é oportuno hoje. Nós não sabemos. A Bíblia diz assim, louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que tu tem para dar em conta e para quem será? Se você já aceitou a Cristo, continua firme, continua fiel, sabe por quê? Porque para você tem uma recompensa. A Bíblia diz, não desfareça as nossas mãos, porque a nossa obra tem uma recompensa. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia! Jesus é bom. E Jesus Deus tenta se reconectar com a humanidade. Depois que Deus viu o estrago do dilúvio, ele disse que não puniria o homem mais daquela forma. Lá na frente, nós vemos Babel. E aí eles contendem com Deus. Eles tentam subir até o céu. Deus confunde a língua dos homens e por aí vai. Mas eu quero chegar numa parte, para a gente poder ganhar tempo, sobre esse aspecto de reconexão. Deus, ele sempre quis estar no nosso meio. Mas me relembra uma situação, quando Davi quis construir um templo para Deus. Né? E aí ele chegou até o profeta Natan com aquela ideia dele, e falou que ia reconstruir um templo para Deus. Ia construir, melhor dizendo, um templo para o Senhor. Natan achou até bom. E Natan foi para a sua recâmara. E quando ele foi para lá, Deus fala com ele. E Deus fala com ele, Luciano, e fala para ele assim, olha, quem autorizou Davi a construir? Davi é um homem de sangue. Ele não vai construir nada. Fala para ele que pode tirar esse negócio da cabeça. Aí ele fala assim, por acaso na peregrinação do meu povo, eu procurei casa para morar? Eu procurei tempo para mim? Não, ele não procurou. Mas sabe por que eu estou fazendo menção a isso? Quando Deus ele institui por Moisés, lá na frente já, voltando um pouquinho, mas lá na frente, depois do dilúvio, depois da Torre de Babel, Deus ele institui, irmãos, uma morada, não para ele morar, porque o termo em si, ele resume-se na palavra morada, tradução morada, mas não é que Deus ia morar ali, mas a presença de Deus estaria ali. E Deus institui o tabernáculo. Deus institui um tabernáculo para que naquele tabernáculo ele tivesse um relacionamento com os homens. E aí desse relacionamento, irmãos, ele dá algumas diretrizes. Tem a entrada do tabernáculo lá no pátio. Tem o lugar aonde seriam oferecidos os sacrifícios. Tem o santo, o lugar santo, e tem o lugar santíssimo. E as pessoas que tinham acesso ali eram os levitas e os sacerdotes. Olha só que interessante, aleluia mesmo. As pessoas acampavam ao redor do tabernáculo, levavam as suas tendas,
levavam o seu sacrifício, o seu animal, para o dia da expiação, e lá eles iam se conectar com Deus. Só que o sangue de animal, irmãos, ele não perdoava pecado, ele adiava a culpa. O sangue de animal era só para entender o que Jesus de fato viria fazer. E aí o sangue de animal era oferecido naquele lugar. Só que eu estava fazendo uma análise sobre essa condição, presta atenção, vem comigo. Naquele lugar só entravam os levitas, os sacerdotes, e no Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote. As pessoas ficavam em volta para oferecer a sua oferta pelo pecado, para se reconectarem com Deus. E aí interessante que no lugar santíssimo, Éder, era só o sumo sacerdote, que carregava no peito na sua estola sacerdotal as 12 tribos que representavam as 12 tribos de Israel. Olha a responsabilidade que estava sobre esse homem. Porém, tinham sinetes na sua roupa, porque quando ele entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo pecado do povo, se ele tivesse em pecado também, ele morria lá dentro. E sabe o que é interessante? Não podia ninguém entrar lá dentro se não fosse o sumo sacerdote. E se ele morresse lá dentro, só podia entrar lá dentro depois de um ano. E aí ele ia ficar lá morto, contaminar o lugar. Então uma corda era amarrada no sacerdote para que ele adentrasse ao Santo dos Santos e oferecesse a expiação, a expiação pelo pecado do povo. E o sacerdote fazia isso. Entrava, oferecia, e lá tinha o incensário, aliás, na entrada do Santo dos Santos tinha o incensário, e a fumaça subia, representando que Deus estava naquele lugar ali, com especiarias aromáticas, que nenhum de Israel podia usar aquelas especiarias, mas lá dentro do sumo sacerdote, do Santo dos Santos, estava lá a Arca da Aliança, com os 2 querubins apostos, protegendo o que estava lá dentro, e nos guardando aquele lugar, simbolicamente falando, por quê? Porque a presença de Deus estava ali. A presença de Deus estava naquele lugar. E lá dentro da arca estava a vara de Arão, estava lá o maná, e estavam as 12 tribos que representavam os 10 mandamentos que representavam aquilo que Deus deu a Moisés no Sinai. Olha só que interessante. Mas sabe o que me chama a atenção? Presta atenção comigo, vem comigo. O que me chama a atenção era a exigência. Eu vou pedir para você dobrar a sua atenção, por favor. O que me traz o entendimento dessa noite pela palavra? A exigência que Deus requeria do sumo sacerdote em estar em total conformidade com aquilo que ele designou. Porque se ele não tivesse, ele ia morrer instantaneamente. E está para acontecer algo conosco, com a igreja, que às vezes a gente não dá mais atenção. Está para acontecer um arrebatamento, que tão certo como o sacerdote estava, o sumo sacerdote estava, nós temos que estar também, senão o arrebatamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a seguir, vai acontecer, e nós vamos ficar aqui. Deus, ele está falando para nós que há uma necessidade de reflexão, porque alguma coisa tem tomado o lugar de Deus, que não é o que Deus determinou para nós. Eu não sei o que para quem Deus está falando isso, mas eu sei que as pessoas a quem Deus está falando isso estão aqui. Então olha só que interessante, da mesma forma que existia a exigência de estar integralmente puro, Deus também requer de nós que nós estejamos integralmente puros. Aí você pode falar, pastor, mas nem Paulo foi. Só que Paulo chama a responsabilidade de uma coisa que muitos de nós aqui não podemos falar. Muitos de nós que estamos aqui não podemos falar o que Paulo chama a sua responsabilidade. E ele fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu não vou perguntar quem pode fazer isso nessa noite, que é perigoso nem eu poder responder. Mas é uma responsabilidade que ecoa aos nossos corações. Porque a Bíblia nos chama para ser luz do mundo. Porque o mundo está andando em trevas. E antigamente nós víamos os crentes ganhar as pessoas para a igreja, para Cristo, com o seu testemunho. Procedendo com um testemunho coerente, um testemunho adequado.
Mas eu quero dizer para os irmãos nessa noite que o amor de Deus que nos constrange, ele está presente aqui. Ele conhece a sua estrutura e sabe que você é pó. Sabe que eu sou pó. E é o amor dele que nos constrange, que quer fazer uma mudança de dentro para fora na nossa vida hoje. Esses dias eu estava fazendo uma análise sobre o texto de Josué. Quando Moisés morre, Deus coloca Josué no seu lugar. E aí Deus fala para Josué que ele entregou Jericó na sua mão e seus valentes, seu rei. E aí, sabe o que é interessante? Deus determina. Muita gente já pregou sobre isso, né? Deus determina para eles o perímetro que eles vão mandar e a forma como eles vão andar. E a forma como Deus determinou, irmãos, eram os homens de guerra na frente, os sacerdotes atrás, levando a arca que tinha a presença de Deus, aquela mesma arca, que estava lá no Santo dos Santos, levando aquela arca, a mesma arca que ficou na casa de Obed-Edom, eles estavam levando aquela arca que representava a presença de Deus, e depois vinha um povo atrás, e a determinação de Deus era dar 6 voltas da cidade, e dar 7 no total, mas por 6 dias uma volta, e depois, no 7º dia, dar 6 voltas. E o mais interessante, os homens de guerra não podiam guerrear, tinha que levar a buzina de chifre de carneiro, o povo não era para ser ouvir a sua voz, porque Deus determinou. E como é que eles venceram Jericó? Olha o que é mais interessante, eles venceram Jericó dando a volta da obediência. Deus falou que a nossa voz não é para ser ouvida. E dava uma volta. E aí deu mais uma volta, e deu 2, deu 3, deu 4, deu 5, deu 6. Há quem diga, irmãos, que no meio daquelas voltas, alguém talvez não estava entendendo. Mas eu quero abrir um parênteses para você aqui, ó. Mesmo que você não esteja entendendo o que Deus está fazendo, quando ele usa teu pastor para uma atitude, mesmo que você não compreenda, melhor é obedecer. Melhor obedecer do que sacrificar. Aí de novo, culto no feriado, vai no culto do feriado e da glória. Aí culto na segunda, culto na terça, vai no culto da segunda, vai no culto da terça. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Deus está à procura de crentes obedientes. Deus está à procura de crentes que obedeçam. Sabe por quê? Porque não adianta você não obedecer e falar que tem a presença. Não tem. Não tem como eu falar que eu tenho a presença de Deus se eu sou crente desobediente. E eu não vou economizar o que Deus está falando. É festa sim. Mas a palavra de Deus é em primazia. Ele fala do jeito que quer, na hora que ele quer. E como ele quer, porque ele é o dono da igreja. Eu não posso pregar, irmãos, para agradar os irmãos. Eu preciso agradar a Cristo primeiro. Se eu e você estivermos com a conformidade na conformidade da palavra, glória a Deus. Mas se eu não estiver, irmãos, eu que me conserte. Sabe por quê? Por que eu estou falando isso? Porque Deus está colocando ao meu coração os meus lábios para falar. Eu falei, Jesus, eu vou lá, eu vou ministrar. Antigamente eu ficava preocupado se a igreja ia estar pulando, se a igreja não ia estar pulando. Eu ficava preocupado se tinha uma representação. Alguém cantou hoje aqui que a gente não fala mais do céu. Quem cantou? Quem foi? Cadê o povo que cantou esse hino? Tem uma parte do hino, né? Não falamos mais do céu. A gente não pode mais pregar de salvação? A gente não pode falar mais de santidade? Deus nos ensina a ser santo. Sabe por quê? Ele falou assim, ó, se possível, servir a paz com todos. Porque às vezes não depende de mim e nem de você. Às vezes eu quero paz com o irmão não quer paz comigo. Às vezes eu peço perdão, mas o irmão não aceita meu perdão, fala que é fingido, fala que é mentira. O importante é que eu fui lá e pedi perdão. Eu não tenho que esperar que estou certo ou errado para pedir perdão. Pela palavra eu tenho que ir lá pedir perdão, fazer minha parte e pronto. Né? Mas aí, irmãos, olha só que interessante. Não adianta eu usar isso ao meu favor quando a palavra me ensina o que eu devo fazer realmente. Então, observa comigo que Deus ele requer da igreja que a igreja tenha a presença sendo obediente. Sabe por quê? A Bíblia fala de 2 moços, filho de um camarada muito conhecido chamado Eli, que era sacerdote. Os seus nomes eram Ofni e Finéias. Todo mundo sabe o que aconteceu com eles. Foram lá na guerra contra os filisteus, contra um monte de gente, perderam, apanharam, morreu um monte de gente. Aí, alguém falou, peraí, está faltando a arca. Vamos pegar a arca e nós vamos vencer eles. Foram lá sim, pegaram a arca. Mas Deus já tinha levantado um menino, Samuel, para falar o que ia acontecer com Israel. Alertou o sacerdote Eli. Alertou ele não deu ouvido.
Ele colocou os filhos na frente de Deus. Quando você coloca qualquer coisa na frente de Deus, é um perigo, sabe por quê? Pode acabar em morte. E aí eles foram, pegaram a arca, levaram e foram para a peleja. Foram, levaram a arca não representava a presença de Deus? Sim, mas a presença de Deus não está com crente desobediente. E Deus conhece-nos, Deus sabe quem nós somos. Às vezes nós temos uma cara de durão. Eu estou ministrando turmas de cursos para homem. O que nós estamos vendo de homens mal acabados, rachado por dentro. A gente vê nas igrejas chá de mulher, não sei o que da mulher, tem a Cibele, tem tantas coisas. Aí dentro da igreja, para os homens não ficarem desconformados, fizeram o grupo dos varões. Aí eles vêm e cantam, com aquela voz grossa, bonito, parabéns, está cantando. Mas precisamos de tratamento, tem muito homem quebrado precisando de tratamento. E a igreja precisa despertar para isso. E é impressionante que no culto convencional eles não conseguem abrir o que realmente estão passando. E tem muito homem rachado por aí. Aí eu vou ver a estrutura. A Bíblia diz que aquele que não governa a sua própria casa não serve para cuidar das coisas de Deus. O homem foi feito para ser o sacerdote do lar, não está mandando mais nada lá. O homem foi feito para ser sacerdote da família, não manda mais nada. Foi feito para ser sacerdote da sociedade, não manda mais nada. Está rachado. A igreja está precisando de uma manutenção. E eu não falo isso, irmãos, nessa noite com julgamento, não. Eu estou falando o que Deus está colocando no meu coração. Dentro de uma determinada igreja, que eu não vou falar o nome aqui, existia uma coisa chamada confessionário, que existe até hoje. A pessoa vai lá, se confessa. A Bíblia fala já isso, né? Aquele que confessa e deixa, alcança. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A gente tem mania de pedir perdão pelos nossos pecados para Deus, e a gente fala, Senhor, perdoa-me. O Senhor sabe, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe que eu sou falho. No curso que a gente ministra, a gente fala que pecado tem nome. Precisa dar nome aos bois. Senhor, eu fiz isso de novo, porque toda vez que você confessa o pecado, dá um nome para ele, você fica refém de se libertar dele. Precisamos parar de andar em meio termo. Quando Deus usa o profeta Elias para trazer a nação para si de volta, porque tinha sido pervertida por Acabe, a exclamação de Elias para ele foi o seguinte: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? E quando ele usa a gente para falar, ele fala: até quando vocês vão ficar nas vossas casas aparelhadas e a minha casa em ruínas? Estamos, irmãos, dizendo: eis-me aqui, mas envia aquele ali. Estamos fugindo da responsabilidade que Deus deu para nós. Mas a igreja é chamada hoje para um conceito. De verdade, mais uma vez eu vou falar. No começo eu estava meio que trepidando. Depois Deus toma conta, eu vou falar o que Deus está falando. Eu estou falando o que Deus está mandando. Eu estou na direção do Espírito de Deus. Ou a gente se conserta, porque a Bíblia diz que os enganadores vão enganando e sendo enganados, indo assim de mal a pior. Mas Jesus, a Bíblia diz, e pelo que foi escolhido diz, meus primos, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não habitou entre nós para que nós viéssemos a perecer. Porque quando ele usa Paulo, ele fala assim: onde abre um bom pecado, superado um boa graça. Louvado seja Deus. E se a palavra da cruz não mexe mais com você, é preciso se converter de novo. Aleluia! Estamos em um tempo em que nós levamos até lenço para a Santa Ceia para chorarmos a morte de Cristo. Louvado seja Deus. Parece que isso não parece que isso não mexe mais com a gente. Alguma coisa está preenchendo o nosso interior que não é a presença. Não podemos estar nessa noite aqui como sepulcros caiados. Oh Deus mesmo, meu irmão. Deus está nos chamando para uma revisão nessa noite. Deus está nos chamando para uma revisão, para olharmos para os nossos pecados. Porque Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Não vemos mais endemoniado dentro da igreja, porque não temos autoridade para expulsar. Não vemos mais as pessoas se convertendo na igreja,
porque nós não temos mais autoridade para acolher. Eu estou falando do pastor Natanael, não, eu estou falando de igreja. Nós somos igreja, e a igreja abraça. Quando eu me converti lá em Guarulhos, lá onde o pastor Caetano congregava, e a Petrúcia, quando eu aceitei Jesus, veio uma mocidade de mais de 25 pessoas, me abraçou, pastor Flávio, e falou assim: olha, você não está sozinho, nós estamos com você. Eu não sei quantos carrapichos tem na sua vida, mas você está aqui para ser tratado. Eu fui tratado e estou aqui até hoje. Sabe por quê? Por causa da misericórdia de Deus. Deus quer tratar a sua igreja. Aleluia. Deus está tratando-nos dessa noite. A palavra dura não mata crente, não. Estamos na era dos crentes melindrosos. Não pode falar mais apertado, pastor, senão ele vai para a igreja da bispa. Não pode falar mais apertado, senão... Antigamente, pastor, o senhor que é um pastor mais antigo, antigamente o obreiro era formado na paulada. Hoje, irmãos, há uma intervenção do Estado. Há uma intervenção do Estado, pastor Flávio. Não estou dizendo que ele é muito velho, nem que o senhor é muito novo. Mas nós que fomos antigos, nós ouvíamos os pastores falar para nós: cala a boca, rapaz! E a gente ia calar e ficar quieto. E é o pastor. Quando o pastor entrava dentro da igreja, os crentes tudo, já, né? Entrou o pastor. Hoje o pastor chega, é um converseiro na igreja, é um blá blá blá, é um mimimi. Parece que não entrou ninguém. Eu quero te lembrar, não é puxando sardinha não, mas aqui está o anjo da igreja, aqui estão irmãos constituídos por Deus, porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída pelo Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Deus quer nos reconectar com Ele nessa noite. Nós estamos tão envolvidos com as nossas preocupações que estamos deixando tudo isso para depois. Estamos deixando tudo isso para depois. Aleluia. Deus está falando. Quem está entendendo o que Deus está falando? Quem está entendendo? Levanta a mão, deixa eu ver. Oh, glória. Deus é fiel. Aleluia. Estou acabando. Aleluia. Glória a Jesus mesmo. Lá no livro de Atos, acontece uma coisa extraordinária. Acontece um derramamento do Espírito. Quantos crentes aqui são batizados com o Espírito Santo? Deixa eu ver, levanta a mão, por favor. Pode abaixar. Pode abaixar sua mão. Vou fazer agora uma outra pergunta. Quantos crentes são batizados no Espírito Santo e faz tempo que não falam em língua estranha? Levanta a sua mão, deixa eu ver. Tem crente corajoso? Lá levantou uma mão, 2, 3. Tem mais? Tem mais? Pode levantar a mão, irmão, não tem vergonha não. Eu não vou te expor não, não é isso não. Aí eu pergunto, por que nós paramos de alguma forma de sentir a presença de Deus? Porque nós nos afastamos. Porque nós nos afastamos. Quando Deus chama, olha só, pastor, que interessante, pastores, quando Deus chama a Asa para fazer uma reforma religiosa, olha para cá, ele vai acabar com toda a idolatria que havia em Judá. Só que Deus, usando o seu espírito para falar com ele, por intermédio do profeta, fala para ele assim, ó: o Senhor estará convosco enquanto você estiver com ele. Quem está entendendo, diga amém. Se você o deixar, ele te deixará. O Espírito Santo, ele é sensível. Ou você quer ele, ou você não quer ele. E tem mais, ele é exigente. Ele não vai dividir o lugar com ninguém. Ele não vai dividir o lugar com o Netflix. Ele não vai dividir o lugar com o Instagram. Não vai dividir, né, com as novelas de Face. Não vai dividir, irmãos, com jogos. A maior aberração que eu vi da igreja nos últimos tempos: muda o culto, porque o Brasil vai jogar. Muda o culto, o horário do culto. Aí as nossas desculpas, se alguém fez, irmãos, visando a obra de verdade, amém. Porque tem
pastor sincero, né, pastor? Vai deixar o povo exposto à bagunça e tal. Mas tinha gente que mudou para poder assistir o jogo. Aí tinha um camarada cheio de Deus lá chamado Haaland. Recebe aí, Brasil! Aí vem mais outro. Recebe aí, Brasil! Eu tenho liberdade para falar. Cheguei em igreja, aqui na porta da igreja, tinha gente assistindo o Casé TV. Vai Brasil, vai Brasil, vai Brasil. Era perigoso o pastor falar da glória. Ele, gol, glória, gol. Opa. E aí eu pergunto, que evangelho nós estamos vivendo? Deus, ele tem ciúme de você. Deus tem ciúmes de mim. Esse ciúme se converte em prazer. Ou você é todo de Jesus, ou Jesus não quer. Ou é dele na íntegra, ou então, irmãos, para com esse negócio. Antigamente, estou terminando, fica de pé, por favor. Pode ficar de pé. Vem cá, Damares, rapidinho. Antigamente a gente... Olha para cá, crente. Eu sei que você precisa ir embora. Aleluia. Antigamente a gente podia cantar um hino assim, ó. Que às vezes tem hino que a gente canta, pastor Caetano, que a gente não vive mais. Mas a gente gostava de cantar uns corinhos assim, ó. De madrugada o crente vai buscar poder. Lembra? De madrugada o crente vai buscar poder. Aí eu cantava assim naquela época, ó, faz tempo, hein? Vai. Os dias são de trevas sem poder, o crente cai. Vai. Os dias são de trevas sem poder, o crente cai. Aí já me dava no outro com o poder. Põe azeite na lâmpada, Senhor, né? E aí aquele negócio. Íamos para a vigília, oração, joelho, 1 hora, levanta, bebe uma água, canta o corinho, canta 3 corinhos, canta o hino da harpa, joelhava de novo, ora, mais 1 hora, canta corinho, levanta, canta corinho, joelho de novo, ora. As vigílias viraram mega shows. 200 pregadores. Eu tenho liberdade para falar porque eu sou desse tempo. Eu sou de um tempo em que o Espírito de Deus descia na igreja com uma liberdade tamanha. Você está falando o quê, pastor? Ele não desce hoje? Desce. Mas é uma luta para ele descer, irmãos. É uma luta. Nós precisamos parar de cochear entre 2 pensamentos. É melhor eu falar para você o que Deus quer que eu fale, do que eu tentar falar alguma coisa para agradar você, do que depois eu ter um acerto de conta com Deus e falar assim, ó, você vai perecer. Deus não tem queridinho, irmãos. O queridinho de Deus é o que anda pela palavra. É o que obedece a sua palavra. Moisés ia entrar na terra prometida. Ele não entrou, não. Só porque não fez o que era para fazer. Luciano, não é para bater 2 vezes na rocha. Não vai entrar. Saiu um monte de gente ruim na Canaã. Mais de 2 milhões de pessoas. Da idade, né, de Moisés, da idade do povo. Não entrou jovens. Jovens. E Josué e Caleb. 2 milhões de pessoas. Estou falando de muita gente, irmão. Já pensou a depressão? Jesus vir e você ficar? Jesus vir e eu ficar? Eu vou falar, Jesus, mas eu preguei tanto. Pregou, mas não viveu. Pregou, mas não viveu. O machado que bate em você, bate em mim também. Você pensa que eu sou melhor do que você? Não. Porém, irmãos, o que aconteceu no dia de Pentecostes foi profetizado por Joel. E essa profecia, ele disse que Deus, nos últimos dias, derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus. Põe Joel 2:28 aí na tela aí para mim, por favor. Joel 2:28. Tem aí? Joel 2:28, põe aí. E há de ser que nos últimos dias, ou depois desses dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu quero perguntar nessa noite, quantas pessoas aqui não são batizadas com o Espírito Santo? Quantos não são? Quantos não são? Levanta a mão, por favor. Não tenha medo.
não são batizados ainda pelo Espírito Santo. Se você quiser ser batizado pelo Espírito Santo nessa noite, continue com a mão levantada. Agora sai do seu lugar e vem para cá. Posso, pastor? O pastor nem pedir perdão. Por favor. Rapidinho. Hoje é festa. Aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado assim e fala para ele assim: eu não gosto de ficar fazendo isso, que tem pregador famoso que faz, não gosto de imitar ninguém. Mas fala para o irmão que está do seu lado aí: não vai acabar desse jeito. Deus está na casa. Fala para ele. Glória a Deus. Aleluia.